Bom, vocês devem estar vendo então um slide agora com concepções de manejo do pasto. E aqui, então, eu vou começar a ilustrar para vocês como é que vem sendo pensado o manejo de pasto, né? E, e depois como é que é a proposição do Rotatino e como que ele se enquadra dentro daqueles objetivos do PISA, né? Que eu mostrei na primeira fase dessa apresentação, tá? Então, eu vou começar com esse quadro, né, onde vocês veem uma combinação de frequência de desfoliação e intensidade de desfoliação. Que esse é um olhar bem vegetal. Se vocês consultarem literatura de manejo de pastais, vão ver muito esses termos, né? A intensidade de esfoliação é quanto do pasto é consumido pelo animal, né? A frequência de esfoliação é a frequência com que os animais consomem uma mesma planta, um mesmo perfil, um intervalo, né? Então, a maior parte das situações convencionais que vocês vão ver, que normalmente é pasto mal manejado, né? Eu vou ilustrar isso com um pastoreio contínuo com alta carga. Um pastoreio contínuo, né, com alta carga, que se vê muito frequentemente nos sistemas de produção, é uma combinação de alta intensidade, pasta sempre rapado, com alta frequência. Os animais, em excesso, consomem o mesmo local, né, com uma frequência bastante elevada. Esse é o comum de se ver, né? É uma situação de manejo incorreto, de manejo errado. A situação que se contrapõe a essa, né, nessa dimensão aqui contrastante, né, é uma situação que comercialmente é inexistente. Baixa intensidade, baixa frequência, né, com um monte de pasto sobrando, essa é uma situação que a gente observa em países desenvolvidos em áreas de conservação, aonde os animais são colocados para baixar um pouco a palhada dessas áreas de conservação para diminuir a probabilidade de fogo, por exemplo. Mas comercialmente, né, ninguém trabalha com baixa intensidade e baixa frequência. Eu vou dizer, quase 100% dos casos que vocês vão testemunhar no campo, quase todos eles serão propostas de dar descanso para o pasto. Um pasto que tem alta frequência dá descanso para ele. Por exemplo, numa situação de pastoreio rotativo, né, onde você assegura uma boa utilização do pasto, ou seja, uma alta intensidade, mas dá um descanso para ele, baixa frequência. Então, ao contrário da situação A, muito comum, se propõe uma situação B para dar descanso ao pasto, certo? E essa proposição C, desculpa, né? Chamado de pastoreio intensivo, combinação de alta intensidade e baixa frequência, essa combinação é chamada, tem vários nomes aí no campo, no Brasil e no mundo. Pastoreio Voisin, pastoreio regenerativo, pastoreio holístico, pastoreio MIG, pastoreio Santa Rita. Vários nomes, também dependendo do lugar do mundo, outros nomes, mas eles essencialmente eles são
eles são essas combinações, né, de uma boa utilização do pasto e um descanso para o pasto. Tá? Essa combinação aqui do que seria baixa intensidade com alta frequência, esse quadrante aqui, isso aqui não faz sentido. Tá? Não faria sentido, porque baixa intensidade tu não usaria bem o pasto, né? E alta frequência daria errado, porque tu precisa dar descanso para o pasto. Então, isso aqui é um espaço que não seria usado. Tá? E com isso vocês veem várias propostas de manejo, né? Como eu falei, isso aqui é uma foto na Argentina, onde tá na moda, né? O famoso pastoreio regenerativo. No centro do Brasil se chama de ultradenso. Tem várias denominações, né? E essencialmente elas significam, né, esse tipo de proposta de isso aqui, olha, período de uma boa utilização, né, depois dá um bom descanso, e essa é a proposta. Essas propostas são muito fundamentadas, né, e a gente pode dar um exemplo, né, como no caso do pastoreio racional Voisin, né, uma proposta dos anos 50, 1957, olhando a curva de crescimento sigmoide do pasto, se define, né, momentos de uso, né, e períodos de descanso em função, né, do crescimento vegetal, tentando otimizar o crescimento vegetal, usar bem esse crescimento com a carga instantânea que se coloca num pastoreio rotativo e depois permitindo um descanso, um acúmulo de forragem novamente, né? E o manejo do pasto passa a ser então uma sucessão então desses de uso, de espera, né? Acumulação de pasto, uso de pasto, e depois de novo um descanso, e depois um novo uso. Né? E isso, então, tem sido proposto, seja num olhar de crescimento vegetal, de acúmulo de biomassa, seja num olhar de concentração de solutos, como reservas orgânicas, por exemplo, com concentração de carboidratos. Né? Então, é um olhar acúmulo de carboidratos para rebrote, né? Para rebrote. Então, segue predominando um olhar vegetal sobre proposta de manejo, uma que é bastante comum, vocês vão ver bastante hoje no Brasil, é a proposta do uso da interceptação luminosa como critério de manejo, né? Ou seja, de novo, a curva de crescimento sigmoide, né? De novo, um critério vegetal, a interceptação luminosa, né? Definindo o manejo, de novo a curva né, de crescimento e a definição do 95% de interceptação luminosa como sendo o momento onde você tem máximo acúmulo de folhas e mínimo acúmulo de estruturas morfológicas, né? Componentes estruturais como comos e senescência, né? Como ponto ótimo de manejo. Tá? Então, isso aqui então, são exemplos, e isso está muito em uso hoje no centro do Brasil, é da escola de Piracicaba, da Exalc, que vem de uma escola neozelandesa, né, de manejo de pastagens fundamentada na evolução da área foliar dos pastos, né? E um último para ilustrar essa linha, né, de pensamento de manejo focado em planta, eu mostro um conceito australiano, né, que usa os componentes morfogênicos, né, para definir manejo de pastagens. Nesse caso aqui é um exemplo com a Zevem, né, uma definição, né, de que o pasto tem que ser usado toda vez que ele acumular 3 folhas verdes por perfilho, né,
Então, isso aqui é uma sequência da esquerda para a direita de um crescimento ordenado, né? Ponto de vista de ecofisiologia, né? De acúmulo, né? De morfogênese, né? Do acúmulo de biomassa. No caso do azevém, ele evolui até 3 folhas vivas no perfil, e quando ele vai crescer a 4ª folha viva, a primeira folha começa a morrer, né? Então, para não perder, e por isso que eu marquei aqui o wastage, para não perder pasto, essa proposta que define que a cada 3 folhas verdes se deva consumir o pasto para que é o momento ótimo, né, morfogênico da planta. Mais uma vez, é um critério olhando para a planta, né? Então vejam que todos esses exemplos que eu dei, não tem em nenhum momento se fala do animal como participante do critério de manejo de pastagem, todo ele vegetal, né? E eu gosto desses autores aqui, que eles ousaram falar, inclusive, né, que tem que ser assim, né? E eles ousam falar que não deve ser o animal, né? Poucos falam exatamente, falam tão claramente isso, tem que ser a planta dizendo, né? Então, isso aqui, a ênfase tem que ser na planta e não no animal, e não no requerimento do animal. Então, eles deram esse passo ousado, eu gosto aí, uso e deixo até escrito ipsis literis, né, o que eles falaram para não ter nenhum desvio de interpretação, né? E esse olhar, né, é o olhar que a gente começou a se perguntar, tá, mas e cadê cadê o consumidor nessa história toda, né, para falar se é isso mesmo, né? Porque até então é só componente vegetal, mas não é o componente vegetal que paga diretamente o que se extrai desses sistemas. O que paga é leite, é carne, passa pelo animal. Então, o rotatino, ele na verdade, ele é uma mudança de perspectiva, né? Ao invés de eu olhar a planta para definir manejo, o que aconteceria se eu olhasse o animal, partir do animal, um olhar sobre manejo de pastagem? Então, e aí a gente começa o que a gente chama dessa disrupção, né? Isso, isso não estava, né, digamos assim, nos modelos de propostas de manejo anteriores. E isso tem uma fundamentação teórica, tá? Eu não vou entrar em detalhes nisso, porque o tempo não permite, mas eu quero dizer para vocês, né, que existe uma fundamentação teórica de tudo que a gente propõe no pastoreio rotativo, só que era uma fundamentação teórica que não tinha relação com manejo de pasto, tinha uma relação com entendimento das relações planta-herbívoro dentro de um contexto ecológico e não necessariamente comercial e de uso de manejo do pasto. Então, isso aqui está ilustrado pelo começo de tudo isso, que é a minha tese de doutorado na França, né? Olhando os animais, o que eles fazem, aprendendo com os animais na sua ação de pastejo, né? Na sua unidade mínima, que é o bocado, né? E dentro de uma teoria, né? De uma teoria bastante robusta, né? De como que os animais se alimentam e usando isso para começar nesse momento aqui, sem ter a menor noção do que viria a ser o rotatino, sem esse olhar nesse momento aqui, mas nesse momento cientificamente procurando entender as relações de planta herbívoro. O rotatino como uma proposta de manejo, um conceito, isso veio depois, tá? O que é importante destacar é que quando você olha os mecanismos, e eu faço um resumo desses mecanismos de alimentação teóricos dos animais, faço esse resumo no gráfico à esquerda, né? Ele é pautado totalmente, né, naquela variável que não se falava em manejo. Tempo, tempo, tempo e tempo.
Então, fazendo um brevíssimo resumo desse gráfico, né, ele demonstra que o que está dirigindo o pastejo dos animais, essencialmente, é a quantidade de nutrientes ingeridos por unidade de tempo em relação ao tempo despendido no esforço de adquirir. É tempo versus tempo. E quantos nutrientes eu ganho dentro dessa fração de tempo. Por quê? Tempo é extremamente importante, porque ele, se você passa muito tempo e adquire pouco nutriente no ambiente selvagem, você será uma espécie em extinção. Tá? Então, nós introduzimos esse olhar e dei o exemplo para vocês no gado de leite, que é um belo de um exemplo de como é que tempo é um problema, né? Para colocar tempo como a variável fundamental dentro do manejo de pastagens. E eu vou ilustrar isso, então, né, com ensaios, né, que a gente fez para fazer essa pergunta para os animais. Primeiro, um ensaio, um exemplo de um ensaio mais recente, justamente feito aí na Federal do Paraná, na fazenda experimental, né, com ovinos, ilustrando a gente fazendo a pergunta para eles. Eu quero perguntar para ele, tá, mas vocês, o que, que vocês acham? Como é que deveria ser? O que, que vocês querem? Se eu tiver que manejar pasto para você, como é que tem que ser? A gente faz essa pergunta do ponto de vista científico e responde com uma série de equipamentos que hoje são disponíveis, que a gente consegue descrever o processo, todo o processo de alimentação dos animais na sua unidade básica, que é o bocado. A gente faz isso para vários tipos de pasto, a gente faz isso para vários tipos de animais, em vários tipos de situação diferente, né? Aonde a gente imprime essa pergunta, né, para os animais, e a resposta que eles dão é o que a gente considera a nossa orientação de manejo, é o que a gente chama de pastoreio rotatino, que é quando a gente testa, né, diferentes tipos de estruturas de pasto e pergunta para eles o que que vocês gostariam e qual que seria o melhor disso tudo, né? E aqui vocês têm um exemplo, então, de preparos desse tipo de ensaios, né, de perguntas, né? O que que você gostaria? E a resposta a gente traduz, né, numa variável que tem justamente o tempo, ou seja, a ingestão por unidade de tempo. Aquilo que eles comem mais, demandando o menor tempo, isso é o que a gente considera os animais respondendo que seria o melhor manejo. Então, eu provoco diferentes estruturas, meço as diferentes respostas de ingestão por unidade de tempo, né? Sempre dentro da lógica de que tempo é o restritor, então o tempo, não é FDN, não é digestibilidade, não é teor de proteína, não é nada disso. É o tempo para captura. A gente propôs isso e a resposta vocês têm aqui, por exemplo, né? Desse experimento aqui, nesse caso aqui é campo nativo, a gente já fez isso com várias espécies de verão, de inverno, cultivadas também, né? Então, vejam, por exemplo, né, esse ponto ótimo aqui para bovinos, né, como 12 centímetros de altura, esse ponto ótimo para ovinos, como 10 centímetros de altura, né? Variações de ingestão bastante importantes por unidade de tempo, né? Pequenos centímetros a menos ou a mais, tanto para baixo quanto para cima, penalizando a ingestão dos animais. Cada pasto tem um ponto ótimo. Cada pasto tem um ponto ótimo. Cada pasto a gente tem que perguntar para os animais qual é a estrutura que você quer que eu ofereça para você para diminuir o tempo necessário para aquisição de nutrientes. Aqui vocês podem ter essa variação de ingestão em ovinos, por exemplo, ou essa variação de ingestão em bovinos, por razões estritamente estruturais, nada a ver com concentração
de nenhum nutriente, nada a ver com digestibilidade, nada a ver com teor de proteína, por exemplo, qualquer outro elemento, né? São razões exclusivamente de tempo de captação de nutrientes. Então, o rotatino ele foi feito desta forma, né? A gente faz experimentos para ver qual é o ponto de entrada, isso aqui define o ponto de entrada, e depois a gente faz ensaios, né? Esse aqui é um outro exemplo agora com Tifton em vaca de leite, né? Aqui vocês têm a massa do bocado, quanto que é a massa de cada bocado dos animais, e aqui vocês veem de novo aquela variável que a gente considera a resposta, que é ingestão por unidade de tempo, e de novo aqui definindo 20 centímetros de altura de manejo como ponto de entrada ideal que maximiza a ingestão e minimiza o tempo, e passos mais altos que isso, ou passos mais baixos que isso, diminui a ingestão por razões, de novo, que não tem nada a ver com qualidade. Então, esse é um olhar, é assim que a gente define o manejo. Tem que entrar com 20 centímetros de altura. Então, para essa definição, vejam que eu não descrevi a área foliar, a interceptação luminosa, não fiz, não tem nada aí. A variável que está definindo essa proposição é a minimização do tempo para maximização de ingestão. Simples assim. Esse tipo de experimento define o ponto de entrada. Depois nós temos uma sequência de outros experimentos para definir o ponto de saída, né? Então, tudo bem, aqui tem 20 centímetros de altura, isso aqui é um Tifton. 20 centímetros de altura, tá, mas ok, até quando eu posso usar agora esse 20 centímetros de altura dentro da mesma lógica de maximização de ingestão por unidade de tempo, né? Aí vem uma outra sequência de experimentos, onde a pergunta é que momento que eu vou interromper esse pastejo, a partir do 20 centímetros de altura, né? E aqui vocês reencontram a Tifton, que é essa resposta aqui, tá? 20 centímetros de altura. E se mantém essa ingestão alta por unidade de tempo até que 40% da altura inicial tenha sido consumida. Ou seja, aqui entrou com 20 centímetros de altura, quando atingiu 12 centímetros de altura, o pasto começa a decair vertiginosamente naquilo que ele oferece em termos de ingestão por unidade de tempo. Se você segue usando o pasto, você vai ter uma diminuição da ingestão por unidade de tempo. Então, isso define que o pasto deva ser interrompido o pastejo com 12 centímetros. Entrou com 20, a hora que chegar em 12, você passa por uma nova faixa, um novo pasto com 20 centímetros de altura. Essa nova faixa, quando chegar a 12 centímetros de altura e começar a querer baixar, você passa por uma nova faixa de 20 centímetros de altura, e isso você acaba mantendo os animais consumindo sempre a máxima taxa de ingestão por unidade de tempo. O que diz esse gráfico aqui, juntando sorgo, juntando festuca, Tifton e sorgo medido com vacas, festuca medido com ovelhas, o que esse gráfico demonstra é que uma vez que você defina o ponto de entrada, como eu mostrei para Tifton, 20 centímetros, como eu mostrei a foto, mas não mostrei o gráfico de festuca, que é 23 centímetros, como eu não mostrei do sorgo, que é 50 centímetros de altura, uma vez que você definiu as alturas ótimas de entrada, o que esse gráfico mostra é que todas as alturas de saída são as mesmas. Ou seja, sempre que houver uma redução de 40% da altura de entrada, é o momento de interromper o pastejo. Se nós olharmos, né, o pasto como uma sequência de bocados, né, numa primeira camada, camada número 1, né, bocados numa camada número 2, bocados numa camada número 3, né? Se você conduzir o pastejo
para consumir, hipoteticamente, todas as camadas, você vai acabar, a última camada sendo ingerida, você vai estar já próximo do solo, tá? Esse aqui é o pastoreio rotativo, aquele clássico, alta intensidade de baixa frequência, consome todos esses bocados que eu mostrei ali. O rotatino, aquele ponto de saída, ele equivale a você consumir 2/3 do bocado da primeira camada e não pastejar o resto, e já passar para a faixa subsequente. Isso é que acaba sendo o rotatino. Quando você olha ele no campo, ele te mostra um resíduo muito alto, com ainda predominância de folhas ainda com folhas inteiras, né, sem pastejo, e você já passa para frente para uma próxima altura ideal antes que se rebaixe, que se aproveite tudo. Isso acontece aqui, como vocês estão vendo, em Azevém. Aqui está rodando com uma área de produção de silagem de milho. Isso aqui é sul do Brasil. Esse aqui é um outro exemplo de uma imagem de resíduo, né? De pânico, aqui no caso é Mombaça, é Mato Grosso do Sul, né? E vocês veem o resíduo, isso aqui é o resíduo, não é o ponto de entrada, isso aqui é a saída, né? Quando os animais dizem que, no caso aqui do Mombaça, tem que entrar com 70 e sair com 40, né? 40 centímetros. Então, quando você pergunta para os animais, né, o que eles te respondem é que eles querem isso, assumindo, né, que eles estejam respondendo por aquela variável de velocidade de ingestão. Tá? Então, voltando para aquele esquema, né, que eu mostrei para vocês, de combinações de intensidade e frequência, né, quando os animais dizem o que eles querem, e quando a gente aplica isso no campo, essa proposta que os animais querem é justamente aquela proposta que não tinha sido jamais abordada, porque ela não fazia sentido. Ela não fazia sentido sendo o resultado do que os animais querem sendo uma baixa intensidade, ou seja, aparentemente se usa pouco, e se vem, não se dá descanso, alta frequência, né? Então, eu uso e gosto muito dessa ilustração, porque muita gente, às vezes, tu vai explicar e ele ainda acha que o rotatino é algo que eles já estão fazendo, que não, isso já existia, ou sei lá o quê. Então, eu mostro dessa forma para mostrar o quanto ele se diferencia das demais propostas, né? Justamente por ocupar uma combinação que não parecia fazer sentido. Não parecia fazer sentido porque era um raciocínio humano, né? Sobre uma lógica que é uma lógica vegetal. Então, por isso não fazia sentido. Só que quando você aplica, né? Esse é o tipo de conceito e de proposta que é o rotatino. Então, dito isto, e por isso ele é disruptivo, né? Porque ele é uma combinação que não tinha sido ainda pensada para manejo. Tá? Então, até agora é uma definição de altura de entrada do isso aí, mas tá, e o que acontece? Se eu vou aplicar isso, então o que acontece? Aí a gente passa a mostrar para vocês uma sequência de experimentos onde eu tô comparando, né? E estou comparando essencialmente o C versus o D, certo? O C, que é uma correção ao A, ou seja, eu vou dar descanso, então vai ser uma alta intensidade e baixa frequência, eu vou comparar com a baixa intensidade e alta frequência. E vou começar com o primeiro experimento, mostrando bovino com um pasto de verão, um pasto anual, tá? Sorgo. E à direita vocês vão ter o clássico, né? Que é
o rotativo clássico, que é aquela combinação de alta intensidade e baixa frequência, né? No caso do sorgo, né? Proposta de manejo, nesse contexto, é uma entrada com 80 centímetros e saída com 30, né? Uma boa utilização, período de descanso aí em torno de 1 mês. As massas de forragem, né? Quase 2.400 quilos quando entra o gado, quando sai o gado, 1.000 quilos, ou seja, come bem, né? Quase 1.400 quilos cada vez que vem. Se eu fizer isso na proposta do Rotatino, né? Aí o Rotatino diz que a entrada ótima é saída com entrada com 50 e redução 40% da altura de entrada. Então, o objetivo seria 50 e sair com 30. Isso aqui é o número real de média de 2 anos de experimento. O número real acabou sendo 48 com 34. Mas veja que começa as diferenças. Olha o período de descanso. Aquela alta frequência, né? 5 dias só de descanso. 5 dias é o necessário, na média, para crescer pouco menos de 20 centímetros. Para voltar de 34 para a média de 48. Se entra com menos pasto, se espera nada, né? Muito menos. E se sai com muito mais pasto. Cada vez aqui, ó, come só 400 quilos. Parece que não tá desperdiçando pasto. Não está aproveitando pasto. E aqui a gente começa, então, vamos ver os números, tá? Como é que o pasto, até agora eu não tinha falado como é que o pasto respondia a isso. Os bichos já sei, tem maior taxa de ingestão. E o que acontece com o pasto? Aqui, pasto, em termos de crescimento, esse aqui cresce 88, esse aqui cresce 138. Esse aqui produz 5.900 quilos, esse outro aqui produz 11.600 quilos. Opa! Está parecendo que o pasto está me respondendo de forma positiva. Essa combinação de alta intensidade e baixa frequência dá 3 pastejos. Cada pastejo se colhe 1.000 e tantos quilos, mas são só 3 pastejos, dá 4.000 quilos. O outro colhe pouco, entra mais baixo, sai mais alto, mas faz isso 15 vezes. Colhendo pouquinho em 15 vezes, dá 7.500 quilos de forragem colhida por hectare. Eficiências de colheita semelhantes. Quando o animal está sobre uma combinação de alta intensidade e baixa frequência, ele ganha 700 gramas por dia. No Rotatino, ele ganha 950. Para um ganho por hectare igual e uma lotação menor no Rotatino em relação ao rotativo. Aqui você já tem, então, pistas de que acontece botando no sistema de produção, botando números, né, na coisa, tanto na parte vegetal quanto animal. Um segundo exemplo, agora, esse foi gado de corte com pastagem de verão. Agora eu vou mostrar ovinos com pastagem de inverno. Tá? Isso é um experimento que eu gosto dele, porque a gente recebeu um prêmio da CAPES, foi a segunda melhor tese na área de zootecnia com esse ensaio, também 2 anos, e também comparando, né, o tradicional rotativo, né, a combinação de alta intensidade, né, e baixa frequência, entrada com 25, saída com 5, e o rotatino aqui. O rotatino é uma entrada para Zevem anual com 18 centímetros e uma saída com 11, só 40% de redução. Ou seja, sai, tem um monte de pasto ainda que sai e ele está bem usado. Esse aqui é o tradicional à direita, a esquerda é o rotatino. Vamos botar números nisso, né? E vocês vão ter de novo o rotativo clássico à direita, né? Aquela combinação de alta intensidade e baixa frequência, menos ciclos de pastejo, porque os descansos são maiores, entra com mais pasto, sai com menos pasto, né? 1.000 quilos aí, cada vez que os animais consomem. Aqui vocês têm número de interceptação luminosa também, aquele é o 95% que tinha sido apregoado. Quando você compara isso com o rotatino, tem 3 vezes mais pastejo, ou seja, mais frequente, o período de descanso é menor, se entra com menos pasto e se sai com mais pasto, numa interceptação luminosa menor. O que acontece com o pasto? Cresce mais, 33 versus 52 quilos. E, obviamente, a produção total de forragem aumenta,
6.800 vai para 8.700 quilos de matéria seca por hectare. Esse é isso aí ilustra o equívoco cognitivo que a gente tem quando olha manejo de pasto, porque parece bem utilizado, parece melhor manejado aquilo que é alta intensidade e baixa frequência. Quando você botar número, isso não acontece. Aquilo que parece bem aproveitado, né? Você entra com 25, sai com 5, então parece bem usado, e você, a cada pastejo, você come 1.250 quilos, um monte de potreiro, né? Para poder rodar uma proposta dessa, clássica. No rotatino, você só lambe o pasto, parece que você está perdendo, você entra com menos pasto e sai com mais pasto, você faz isso com muito menos piquete, né? E isso acaba enganando, né? No olho, você fica imaginando, né? Que isso aqui está muito, muito melhor manejado do que na esquerda. A esquerda não está bem manejado porque está perdendo pasto, né? Na verdade, quando você soma os ciclos, né? De uma pequena intensidade versus menor ciclos com maior intensidade, e menor número de ciclos significa mais tempo de descanso, né? A soma disso aqui é 5.000 quilos, a soma disso aqui é 6.000 quilos, mais de 1.000 quilos de tonelada colhida por hectare. E vejam bem, com o mesmo investimento em semente, mesmo investimento em adubo, é só uma diferença de critério de entrada e de saída. Seguimos os números porque a gente fez um trabalho bastante extenso, né, nesse artigo. O total da forragem colhida vocês já viram, mas a eficiência de colheita é a quantidade de pasto colhido por quantidade de pasto produzido. Então, é um engano, um equívoco cognitivo você achar que eficiência de colheita maior visualmente, né, no resíduo do pasto, que aquilo significa alguma coisa. Não significa. Isso aqui, os animais são obrigados a consumir o que eles não gostariam de comer. Aqui a gente segue o que os animais querem, então a diferença é o dobro de ganho de peso, né? E no caso aqui a diferença é tão grande de ganho de peso que mesmo ganho por hectare, com menos lotação, se produz mais por hectare na situação do rotatino. Em virtude de ter uma diferença no ganho médio diário devido à dieta de folhas dos animais em rotatino, somada à questão sanitária, que parece muito evidente aqui, no caso do rotativo, onde os animais são obrigados a comer em profundidades mais baixas do pasto, aonde estão concentradas as larvas infectantes. Isso significa um impacto negativo na parte sanitária, comparado a onde os animais não são obrigados a comer aquilo que eles não querem. No caso desse experimento, a gente foi até a carcaça, né? Nós medimos o consumo, que eu já falei que ganham mais, e aqui vocês têm aquilo que é de fato importante nesses sistemas, que não é eficiência de pastejo, é eficiência de utilização. E aqui ela está expressa em quanto de pasto foi necessário para produzir 1 quilo de carcaça. E vocês observem que é necessário, né, 2 vezes mais pasto para produzir a mesma unidade de carcaça no rotativo, quando você compara com o rotatino. E, obviamente, você tem um custo também quase 3 vezes maior no rotativo em relação ao rotatino. E vejam aqui, medimos também a emissão de metano por unidade de carcaça, e vejam que também você emite, né, quase 1,4 quilos de metano, né, por quilo de carcaça produzida, e você emite 1/3 dessa quantidade, praticamente, né, para produzir o mesmo quilo de carcaça. Então, o rotatino ele é capaz, né, de mostrar que ele é favorável ao crescimento vegetal, ele é favorável ao ganho de peso
né? E a eficiência de utilização, quanto de pasto você precisa para produzir 1 quilo de carcaça, é muito mais favorável ao rotatino. E, além disso, ele emite menos metano comparado aos sistemas convencionais. Tá? Eu tenho mais uma, não nessa apresentação, deixa eu procurar em outra, um ensaio recente com leite, que é este daqui. E este ensaio, ele não é uma comparação do rotativo clássico com o rotatino. Ele é uma comparação do melhor manejo rotativo neozelandês aplicado no Uruguai, na estação experimental de Colônia, que é a estação experimental de gado de leite top do Uruguai, versus o rotatino. Esse manejo neozelandês top de linha aplicado no Uruguai é o da direita. Uma entrada de 28 centímetros, uma saída de 10, um aproveitamento de 65%, versus um rotatino que entra com menos altura, 23 centímetros, e se usa menos pasto cada vez que os animais vão, significando entrada de 23 com 14. Né? São vacas sem suplementação, experimento durando 80 dias. Em 80 dias, isso significou intervalo de descanso de 37 dias, 2 ciclos de pastejo, versus aqui uma combinação de novo, baixa intensidade, alta frequência, 5 ciclos em 16 dias, né? O rotatino demonstrou um aumento de ingestão de 2 quilos de matéria seca e um aumento de produção de leite de 5 litros comparado com um top de manejo dentro da lógica neozelandesa, né? Que é aquela lógica de um bom descanso, um bom aproveitamento, um bom manejo. Né? Deixa eu retornar agora a como que isso afeta o PISA, tá? Para concluir a minha apresentação. Tá? Acho que está fechando 2 horas agora, então vou fechando a minha apresentação. Como é que a gente usa o rotatino dentro do PISA? Ele é muito importante e fundamental dentro de toda a metodologia, porque vocês observaram que a única diferença da proposta conceitual é uma diferença das alturas de entrada e altura de saída. Não tem que comprar nada, né? Não tem nenhum investimento específico para começar a usar o rotatino. Né? É só mudar o jeito de manejar o pasto. E a gente usa muito isso dentro do PISA, porque é a primeira ação que a gente vai fazer dentro da propriedade, ela estrategicamente é o rotatino, porque é uma ação que não envolve custo e tem como consequência uma série de efeitos positivos na propriedade. Essa é a primeira coisa que acontece. E a gente faz isso, né, dentro de uma estrutura que já existe na propriedade. A única coisa que o produtor tem que fazer nas movimentações dos animais, por exemplo, no pastoreio rotativo, é simplesmente deixar os resíduos maiores para trás e abrir mais áreas, em vez de ficar fechadinho em pequenos potreiros. Muitas vezes a gente chega numa propriedade, tem 30, tem 50, tem 70 piquetes. A gente abre os piquetes na frente, todos juntos, 3, 4 piquetes juntos, e deixa o resíduo maior. Quando a gente consegue fazer isso, imediatamente a gente afeta a velocidade de ingestão e afeta o crescimento do pasto. Imediatamente, isso é imediato. E também imediatamente fazendo isso e os animais consumindo mais do pasto, o que acontece também imediatamente é que aquelas quantidades de silagem concentrado que os produtores estão acostumados a colocar para as vacas, aquilo diminui a necessidade das vacas e sobra mais silagem concentrada. E ele começa a olhar, opa,
os animais estão consumindo menos silagem concentrada do que eu dava. Né? E silagem ele tem guardado, né? Para 1 ano, para 2 anos. Concentrado ele compra a cada 15 dias, uma vez por mês. E de repente começa a sobrar. E aí isso começa a ficar claro que no mês seguinte ele vai comprar concentrado, ele vai comprar menos. Vai comprar menos, começa a sobrar dinheiro. Começa então a ter efeitos no custo e começa a ter efeito no trabalho, porque ele precisa fazer menos piquete e ele precisa dar menos silagem na boca das vacas. E aí você tem uma primeira fase, PISA, nos primeiros 6 meses, mais ou menos, 8 meses, que essa cascata de resultados em função de você ter mudado simplesmente o jeito de tratar o pasto, né? E isso, nessa primeira fase, acaba trazendo a confiança dos produtores necessária para a sequência dos trabalhos, né? E essa confiança é adquirida porque ele começa não acreditando no Rotatino, porque ele acha que está perdendo passo, ele acha que acelerando, né, a frequência que os animais vão voltar no piquete e não vai ter pasto. Ele duvida disso, né? E aí mas não tem que comprar nada, não tem que fazer nenhum investimento, ele tem só que testar, tentar. E quando ele faz isso e as coisas acontecem dessa forma, isso acaba aumentando a confiança dele no trabalho do consultor, porque se aumenta a produção de leite e se diminui o custo. E isso te dá, então, as condições para começar mais a médio prazo, de começar a propor alterações, né, de planejamento dentro da propriedade, como, por exemplo, acontece muito frequentemente a diminuição de necessidade de áreas de silagem, e o uso dessas áreas para outras atividades, sejam aumento da área de pastagem, seja para cultivo de outras coisas, feijão, soja, milho, etc., né? Então, isso começa a fazer alterações de mais médio prazo, que se antes afetavam a produção de leite por animal, começam a afetar a produção de leite por hectare, né? E essas coisas vão aumentando dentro de um espectro, né, dessa estratégia de uso do rotatino, dentro de uma estratégia de ATER, né, de assistência técnica, né? Isso prepara os momentos, depois de 1 ano, 2 anos de consultoria dentro de um projeto que normalmente dura 4 anos, né, para os produtores, então, começarem a trabalhar partes estruturais dentro da propriedade, que aí significam sim um investimento, né? Mas são melhorias, né? Como, por exemplo, das salas de alimentação, dos resfriadores, né? Da sala de ordenha, etc., né? Isso começa a acontecer, então, tudo lá no comecinho, foi com o Rotatino, mas isso aí vai, então, depois numa sequência, numa cascata de resultados, que prepara para essas mudanças mais de longo prazo, introdução de árvores, por exemplo, né? E tudo isso, né, na medida em que vai melhorando todo o sistema e, obviamente, com mais crescimento de pasto, com adubações adequadas, manejo adequado do pasto, aumentando os estoques e melhorando uma coisa fundamental de todo o processo, que é o solo, né? Que vão dar consequências, né, de melhoria ainda mais a longo prazo, né? E toda uma história que é modificada, né? Vacas que antes comiam 70% de silagem concentrado, que agora comem 30%, agora sobra dinheiro, agora o produtor começa a trabalhar menos, né? Ficar mais feliz, mais contente, porque está produzindo mais, está com menos custo, está sobrando dinheiro, esse dinheiro ele está reinvestindo na propriedade, comprando trator, muitas vezes comprando carro, né? Às vezes compra bobagem, entre aspas, né? Como trator para 10 hectares, sei lá eu, né? Ou reforma a casa, ou constrói uma cozinha que a senhora queria, ou seja, aquela situação antes do PISA, antes do Rotatino, que era uma situação de reclamação o tempo todo do preço do leite, do trabalho, aquele cenário, né, de desgraça, né, do produtor e os filhos, os jovens ouvindo aquilo e obviamente não querendo aquilo. Quem quer uma vida dessa 7 dias por 7, trabalhando o tempo todo, correndo, sem tempo para nada e sem dinheiro para nada? Quando você muda esse cenário, né, para uma vida digna,
onde o cara está trabalhando menos, de forma mais eficiente, com custo lá embaixo, ganhando dinheiro, né? Esse cenário muda na felicidade da família, isso altera também, finalmente, todo o processo sucessório, porque, pera lá, então, meus pais estão felizes, estão ganhando dinheiro, estou vendo as modificações, minha casa está sendo reformada, os pais estão ganhando mais dinheiro, né? Dá alguns exemplos disso aqui, né? Aqui para a esquerda era a casa antes do Pisa, aqui para a direita o que foi construído depois do Pisa, na Granja Kowalski, lá em Cristal do Sul. Quando eles começaram o Pisa, eles fizeram o Pisa de 2012 a 2015, começaram com 80 litros por dia, né? Eu e o professor Aníbal fomos visitar essa propriedade agora em 2021, estava produzindo 2.000 litros de leite por dia, dentro dos princípios PISA, né? Então, isso aqui é um exemplo, né, de modificação. Pera lá, se eu tenho isso aqui, então isso começa a afetar o processo sucessório, né? Eles, nesse caso dessa granja, eles fazem o rotatino desde 2012, é um dos rotatinos mais antigos que estão aí em atividade. Essa aqui é uma outra granja que nós também visitamos, eu acho que é Tenente Portela, se eu não estiver enganado, né? Eles não dão silagem, é só pasto, né? E é um dos custos mais baixos, né? Isso aqui já tem 1 ano e pouco dessa nossa visita, então ele está um pouco defasado, né? Mas tem várias propriedades trabalhando, né? Ganhando R$ 3 o litro de leite com custo de R$ 1,50 menos que isso, né? Então, esse é um tipo de sistema, né, de produção, né, fundamentado, né, nas condições, né, naturais, né, em processos naturais, em diminuição da necessidade de insumos externos, em circularidade, né, em autonomia e soluções baseadas na natureza, onde o rotatino tem um protagonismo porque ele tem uma reação em cascata, como eu ilustrei para vocês, uma reação em cascata bastante forte, tá? Esse exemplo de produtores aqui, que é São José do Inhacorá, interior do Rio Grande do Sul, esses aqui tinham 6 hectares, né? E como está acontecendo muito, né, em todo o interior, os produtores de soja vêm propor para arrendar essas áreas, ofereceram para ele 20 sacos de soja por hectare para ele arrendar a área, né? Aí ele fez uma conta de quanto que ele estava tirando em leite, né, com o PISA, e ele estava tirando o equivalente a 185 sacos de soja por hectare. Estou vendo aqui nas minhas anotações, eles têm 6,8 hectares. Então ele deu risada quando o cara ofereceu 20 sacos de soja por hectare, ele tirando 185 sacos de soja por hectare, né? Então aqui são exemplos, né, de coisas que existem, né, mas o PISA não é contra isso, mas a gente acha que tem soluções, né, para essas alternativas que estão sendo empurradas goela abaixo dos produtores. Há muito ainda o que se fazer e há possibilidade, sim, de vida digna com a proposta do PISA para esses produtores. Para concluir, né, nós fomos, o PISA, né, foi eleito como um case internacional dentro de uma reunião, né, em Roma, que juntou a FAO com a Organização Mundial da Saúde, né, num evento sobre sistemas de produção para dietas, para a produção de dietas saudáveis, né, e o PISA foi eleito um dos cases internacionais que foram apresentados, né, nesse evento internacional, para demonstrar a possibilidade de produção sustentável de dietas saudáveis, ou seja, uma situação onde a gente está falando não somente de produzir alimento em si, mas produzir alimento saudável dentro da filosofia PISA. Então, com isso eu concluo o que eu tinha para apresentar para vocês e eu fico à disposição para dúvidas, esclarecimentos ou simplesmente comentários. Desde já agradecendo